Estamos começando mais uma edição do nosso Hoje Tem Conversa. O podcast do Seu Marília Hoje. Que legal estar aqui para o episódio de número 29. 29º episódio, hein, Lembrando, Marcos? claro, a nossa gratidão aos patrocinadores que são Viva Melhor Colchões, Isso. tem também a Ventilador em Casa, Colégio Água Viva, Prever, Esmeralda Unistore, Shopping, Unistore LA Comunicação e Oral Sim, né? e Oral Sim. Pô, Exatamente. falamos bem, hein? Falamos bem, tá bate-bola aqui, né? Jogo rápido. Parece que a gente combinou, né? É isso aí, gente. E hoje um assunto muito legal aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre visagismo. Exato. Eu confesso que não sei nada e estou muito curioso para aprender com quem conhece, né, do assunto. Exatamente. Quem é que você convidou, Letícia? Exatamente. Kelly, obrigada por topar conversar aqui com a gente um pouquinho sobre o assunto. Vai ser um prazer. Eu vou adorar, né? É um assunto que eu quase não gosto de falar, né? Ah, que legal. Então vamos começar assim, né, Marcos? Pra gente aprender o que é o visagismo. Bom, se for para eu simplificar, né, algo que é tão complexo como o visagismo, é o estudo da composição visual, de tudo que compõe a imagem de uma pessoa. De uma pessoa ou de outras coisas também, né? Mas no caso hoje vamos falar sobre beleza, então, o estudo da composição visual. Isso é visagismo. Como que você começou? Você se interessou por essa área? Na verdade, eu sou uma pessoa extremamente curiosa, né? Sou geminiana, então eu adoro estudar, adoro fazer muitos cursos, né? E o visagismo, eu me formei há mais ou menos, acho que 16 anos atrás. E na época, quando eu me formei em visagismo, as pessoas nem sabiam o que era, né? Hoje, nunca imaginei, né? Que fosse demorar tanto tempo para cair na graça, né, das pessoas e as pessoas se tornarem mais curiosas a respeito disso. E é lógico que as redes sociais, elas contribuíram bastante para essa grande massificação e divulgação do visagismo. Mas há 15 anos atrás eu me formei em visagismo, né? Foram 2 anos, aulas todos os dias, né? Então foi uma formação assim bem intensa. E eu tive o privilégio de fazer parte da primeira formação de profissionais técnicos em visagismo do Brasil. Que legal. Na época. E Marília foi sediada, né, no Senac, foi escolhido para conseguir formar, né, esses profissionais, essa primeira turma. Cara, você falou agora, eu me lembrei que acho que eu gravei uma propaganda do curso na época, no Senac. Quando ela falou, eu falei, será que foi no Senac? Eu falei, eu conheço visagismo, assim, de uma propaganda que eu gravei há muitos anos atrás. Que legal. Pois é, e infelizmente só teve essa turma. Isso que eu ia falar, e não teve mais cursos, né? Não teve. Porque eu acho que foi muito difícil para conseguir formar turmas mesmo, né? Fechar, porque tem que ter um número certo e tal de alunos. Tanto que a maior parte, né, dos meus colegas na minha turma na época, eles eram de fora. Tinha algumas pessoas que eram de Marília e tal, né? Mas poucos, assim, da nossa turma deu uma certa continuidade forte, assim, né, no visagismo. Tanto, inclusive, eu mesma, né? Eu sempre apliquei intuitivamente nos meus atendimentos durante toda a minha carreira, né? Mas, hoje em dia, como está tendo essa maior divulgação, né? Essa facilidade, então a gente consegue oferecer ainda, de uma forma ainda melhor, né? A parte da consultoria propriamente dita do visagismo. E como que faz parte, assim, o que você inclui nessa consultoria? Qual que é a avaliação que você Bom, faz? se uma cliente me procura para fazer uma consultoria mesmo do visagismo, ela é elaborada da seguinte forma, por mim, né? Tem vários profissionais trabalham de formas diferentes, mas eu envio para essa cliente um questionário. Nesse questionário é para eu ter uma prévia e conhecer um pouquinho melhor sobre ela, sobre o objetivo que ela tem com a própria imagem. Porque o objetivo do visagismo é isso. É como conduzi-la a um objetivo específico através da imagem, né? Então, através de todo o visual dela, eu vou trazer uma comunicação específica. Então, vou dar um exemplo. Às vezes, uma mulher, ela está trabalhando numa empresa, como recentemente eu fiz uma consultoria de uma cliente que trabalha numa grande empresa em São Paulo, e ela tem uma posição de chefia, né, de liderança dentro dessa empresa, e aí ela precisa comunicar através da imagem dela muito mais autoridade, credibilidade, porque ela é pequenininha, ela é baixinha, ela é meiga, ela tem traços, às vezes, que não comunique tanta força, assim. Então, a gente trabalha todos os elementos, todos. Legal. As roupas, as cores das roupas, os acessórios, o nível da maquiagem, a cor do cabelo, a corte do cabelo,
Tudo que compõe o visual dela, a forma do sapato, a forma da bolsa, o modo como ela vai, eu posso até sugerir, né, como ela vai se portar, como ela vai sentar, como ela vai gesticular, porque daí a gente faz um estudo nessa consultoria de como ela é, né, no seu temperamento, porque todo o gestual dela, né, o modo como ela fala, como ela anda, como ela conversa. Isso tá tudo englobado no visagismo, Tudo essa questão tudo isso é de movimentos visagismo. e tal. Não diga, que Tudo isso é interessante. visagismo. E aí, bom, como eu fui atropelando as coisas, Sim, né? não, mas... Eu envio primeiro esse questionário para conhecer um pouco sobre ela e o objetivo. Aí, no segundo momento, a gente tem um encontro. Esse encontro ele demora em torno de 2 horas, toda a consultoria, que daí a gente tem esse bate-papo um pouco mais profundo. E aí eu faço análises mais criteriosas mesmo. Formato do rosto eu meço, a gente faz uma divisão dos 3/3 para ver a questão da simetria e harmonização do formato do paciente, para ver quais são dos terços que mais está em evidência no formato do rosto dela, porque assim, o nosso rosto ele é dividido em 3/3, né, para você entender. Né, o primeiro terço, o segundo terço, que é na região dos olhos até o nariz, e o terceiro terço, que é do nariz até a região do queixo. E cada parte, ela tem uma comunicação específica. Então, a área do pensamento, ação, intuição e emoção. Ela é dividida dessa forma. E aí a gente fala para cliente, né? Olha, hoje, né, o seu formato de rosto, ele vai comunicar muito mais o seu lado emoção, um exemplo. Então, as pessoas, quando estiver conversando com você, você está mostrando demais o seu lado emoção. Ou então, não, você comunica muita teimosia no seu visual. Ou então, não, você comunica ser uma pessoa extremamente forte, inteligente, ou não. Enfim, cada elemento do rosto dela, como testa, sobrancelha, olhos, nariz, boca, formato de rosto, tem uma comunicação específica. E aí, depois que a gente une todos esses elementos, a gente chega no temperamento dela. E aí fala, ó, deu isso daqui no estudo da sua imagem. É congruente com o que você é, com sua essência, ou com aquilo que você gostaria que as pessoas vissem em você quando te vissem? Aí ela vai falar, sim, não, talvez, quero mudar, quero realçar, quero fortalecer isso, ou quero disfarçar isso, não quero que as pessoas percebam que eu sou assim. Enfim, aí a gente trabalha todo o visual. Tem que rolar muita sinceridade nisso tudo, né? Muita sinceridade. E a pessoa tem que estar aberta, né? Porque não faz sentido a pessoa procurar um visagista se ela não estiver aberta. Imaginando que vai ter, não imaginando que tem mudanças, né? Exatamente, porque pode haver grandes mudanças Como pequeno. ou não. Ou não. Às vezes o visual dela está comunicando, está de acordo, está congruente com a sua essência, está congruente com aquilo que ela deseja, com aquilo que ela busca, e às vezes a gente só afina alguns detalhes, né, para melhorar. Já pegou alguém que procurou, mas ficou com medo de mudar? Ah, sim, já. Acho que é o que mais tem, né? Na verdade, eu acho que a maioria, A realidade choca. A maioria, tanto que nessa primeira avaliação a gente já até coloca lá, né? O que você jamais faria de jeito nenhum, o que você não abre mão numa mudança, porque daí nós, né, como profissionais, a gente tem que ter também bom senso, né, de respeitar também, né, o gosto pessoal da pessoa, Sim. porque não é porque o profissional disse que tem que ser assim, que tem que ser assim, não é assim também, né? Então a gente tem que unir todas essas informações, aquilo que ela é, aquilo que ela precisa, aquilo que ela gosta, né, para ela também não perder a personalidade dela. Mas ao mesmo tempo é bom ela saber que para alcançar alguns objetivos, as mudanças são necessárias, né? Inclusive, ontem eu estava em São Paulo num curso, eu estava até conversando com uma colega a respeito disso, né? E que a gente estava falando, né, sobre a necessidade que hoje o mercado tem, né, nos coloca numa posição de exigir que não basta hoje nós sermos bons. Sim, nós precisamos parecer ser bons. Então, hoje você vê muitas pessoas que são, às vezes, excelentes profissionais, mas não parecem ser excelentes profissionais, porque às vezes o visual não comunica isso, ou nas próprias redes sociais, às vezes não tá transmitindo aquilo que é de fato a verdade, né? E também existe o contrário, tá? Tem aqueles que não são tão bons, mas vendem aquilo que às vezes você se encanta ali, chega às vezes você se decepciona. Às vezes a pessoa vende muito bem, né? Mas aí tem de tudo, né?
Então, o visagismo, ele serve para isso, né? Falando de uma forma resumida E assim, ou ó, não, né? Não dá para resumir muito. Mas bem legal o que você falou aí. Eu queria entender o seguinte, numa situação como a dessa moça que você falou, que é uma executiva e tal, né? A resposta disso, o feedback disso depois do seu trabalho, como é que é? É muito legal, né? Que assim, a gente até falo sempre para cliente, vai me mandando fotos, vai me dando um retorno, né? Porque eu faço todo um acompanhamento depois. Né? Eu falo sempre para cliente, ó, se você for de uma loja, de repente precisar de uma ajuda para comprar alguma coisa, você pode me mandar fotos, eu vou te auxiliando nesse momento. Mas é muito interessante porque eu sou visagista, como existem alguns profissionais que são consultores de imagem, que fazem a parte de coloração pessoal, visagismo, mas não é cabeleireiro, por exemplo. Eu sou cabeleireira e maquiadora. Então, eu tenho o privilégio de poder acompanhar esse processo. Né? Porque eu ia te perguntar, se você que faz toda essa mudança, né? Pessoalmente, ou você indica para alguém não, e tal? Eu faço. Você mesmo. Quando se trata do embelezamento mesmo, né? A parte ali prática de mexer com o cabelo, do corte, da cor, da maquiagem, da sobrancelha, essa parte eu executo, né? Eu faço o operacional mesmo, eu não faço só a parte da consultoria. Então, esse, na verdade, é o meu diferencial. Porque hoje, se você perguntar para mim, qual que é a sua profissão? Né? Então, você é o quê? Você é visagista, você é consultora de imagem? Ou você é cabeleireira, você é maquiadora? Não, eu sou uma cabeleireira consultora de imagem. Porque o meu foco é cuidar de cabelos. É isso que eu amo fazer, né? Só que o que eu tenho de diferente? Eu tenho essa parte de fazer esse direcionamento para ajudar a cliente a chegar num objetivo específico, a orientar aquilo que realmente vai mais valorizar suas próprias características, e não vai ser uma coisa simplesmente aleatória. Então, dificilmente uma cliente vai chegar na minha cadeira e vai falar, eu quero tirar as pontinhas e eu vou ficar quieta e vou tirar só as pontinhas. Dificilmente. E, ó, deixa eu te falar, fazer um parênteses antes de você perguntar. Funciona, tá? Porque a primeira vez eu fui fazer luzes com ela, eu falei, Kelly, eu acho que eu quero essa cor. Ela olhou assim, analisou meu tom de pele, achando errado. Analisou a veia, né, a artéria, não sei, olhou, ela falou assim, Lê, não vai ficar bom esse tom aí não vai te valorizar. Tal tom vai te valorizar mais. Falei, manda bala, então, você tá falando. Fui cortar o cabelo, a mesma coisa. Falei, ó, o que você já sabia, né? Que eu já entendia mais que ela trabalhava com isso. Falei, Kelly, me sugere aí, o que você acha que é meu rosto? Ela deu uma analisada rápida, falou, ó, se a gente fizer isso, o que você acha? Falei, quero, vamos fazer. Cabelo cresce, se eu não gostar, depois mês amei. Mas então funciona. Eu ia perguntar para ela o seguinte, falar assim, e você, depois que você fez o curso tal, claro que você faz o curso, depois você vai se aprofundando tal. Sim. E como é que foi a aplicação na sua vida, no seu visual? Como é que você trabalhou isso? Teve muita mudança, não teve? Foi radical, não foi para você? Como é que foi isso? Olha, eu diria que sim, só que isso tudo é um processo, né? Se eu olhar o meu visual ou fotos minhas, até de pouquíssimo tempo atrás, tá? Nem preciso ir tão longe. Eu diria de 4 anos atrás até, né? Eu não vou estar tão contente nas fotos do que eu vou ver de 4 anos atrás. Porque eu vejo, assim, que até o acesso à informação, eu vou repetir, eu vou fortalecer ainda vou bater nessa tecla. O acesso que a gente tem hoje, né, com as redes sociais, isso facilitou demais a gente conseguir se tornar profissionais mais antenados daquilo que realmente valoriza. Porque antes, sendo visagista, eu tinha uma aplicação, mas era muito limitada. Então, todo o processo eu vejo que ele evoluiu demais, inclusive na minha vida. No meu modo de me vestir, e a gente muda, né? Ainda bem que a gente muda, né? A gente muda demais, a gente muda nossos gostos pessoais, a gente muda nossas preferências, a gente muda até nosso estilo, né? Hoje eu tenho muitas tatuagens, por exemplo. Muitas delas eu não faria hoje, faria diferente. Né? Por quê? Porque a gente muda e tá tudo bem, né? O que a gente não pode perder é a nossa essência, né? Mas a gente pode mudar de opinião, a gente pode mudar de gosto, de preferências e etc. Então, o visagismo, ele sempre foi aplicado na minha vida. Só que toda a minha vida de uma forma diferente. Porque a gente muda. E aos poucos, né? E aos poucos. A gente vai mudando muito, né? No decorrer do tempo. Eu já fui loira, tive o cabelo super claro. E hoje eu vejo as fotos e falo, gente, nada a ver esse cabelo pra mim.
Né? Então, porque às vezes a gente entra um pouco na onda, né, dos modismos e etc. E hoje a gente vê que a moda também ela está sendo encarada de uma forma diferente. Moda hoje não é você sair fazendo uma cópia, né, de todo mundo e fazendo todo mundo igual. Hoje, moda é você fazer aquilo que fica bem pra você. Vamos definir, moda é ter estilo, né? É ter estilo, é isso que a Brenda tava falando aqui, né, no podcast que a gente fez com ela. É ter personalidade, estilo e fazer aquilo que tá de acordo com você. Com você mesmo, com a sua personalidade e tal. Não ser uma cópia de outra pessoa. Eu ia falar, porque a gente via mesmo uns anos atrás, não faz muito tempo, é isso. Ah, tal blusa tá na moda. Aí você via todo mundo usando. Às vezes não valorizava o corpo de alguma pessoa, alguma Mas coisa era assim. moda, Mas era né? moda, tinha que usar, né? Você tinha que estar na peça. Hoje em dia eu vejo isso mesmo que você falou. As pessoas estão percebendo mais assim, ai, me encaixo melhor nesse estilo. Sim. Tal roupa combina mais comigo. Percebendo que nem toda blusinha e cor que entra na moda, ela tá de acordo em todos os estilos, né? Sim. Existem estilos diversos, né? Então, você tem que saber qual é o teu, né? Pra saber se aquilo se encaixa ou não. Sim, e aí você falou de cor. Onde entra a coloração pessoal nisso também? A coloração pessoal já é um outro tipo de trabalho que tá totalmente atrelado, os dois andam juntos e os dois, eu diria que pode ter o mesmo objetivo final, né? Só que o visagismo, ele é muito mais abrangente, muito mais profundo. Na coloração pessoal, ele é o estudo cromático, né? É o estudo da pele da pessoa, para ver o que mais vai valorizar as características dela do que se trata a cores. É isso, coloração pessoal. Então, a gente faz uma consultoria, que também demora aí em torno de 2 horas, né? A gente faz os testes com tecidos. Provavelmente, às vezes, vocês já devem ter visto, né? Porque muitos postam, né, aqueles vídeos na internet com as mudanças dos tecidos. Sim. Tá certo que boa parte daquilo lá é efeito da própria câmera, né? Com a mudança da cor, a luz, né? Porque quem entende bastante de câmera e vídeo sabe, né? Quando você muda, existe aquela interferência, ele muda bastante a coloração. E só que de fato isso acontece mesmo, né? Acontece mesmo essa mudança na pele da pessoa. E se você coloca ali a cor que não é a ideal para ela, vai realçar linhas de expressão, melasmas, olheiras e tudo que ela não quer mostrar vai acabar mostrando se ela tiver com a cor errada. Então, nesses testes que a gente faz, a gente chega na temperatura, na profundidade, na vibração, no claro e escuro da cliente, né, na profundidade, no nível de contraste que ela tem com o tipo de pele dela. E aí, depois que é feito toda essa análise, a gente chega na estação, né? Na coloração pessoal existem hoje as suas subcategorias, né? São 12 subtipos, né? Então, primeiro são as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. E dentro dessas 4 existem mais 3, né? Categorias. E a gente chega em qual é a estação da cliente. Por exemplo, a minha é outono suave. Então, eu sei que a minha cartela de cores está dentro de outono suave. E aí, depois dessa consultoria, eu entrego para ela um material digital, né? Dentro desse... Meu deve ser verão intenso. Aí eu entrego esse material que tem mais de 60 páginas e dentro desse material tem lá roupas, acessórios, estampas, enfim, tudo que envolva cores e combinações para ela, de sugestões do que vai ficar melhor para ela. E além disso, uma cartela física também que fica na bolsa, para ela fazer copia e cola, né? Às vezes vai na loja porque as cores elas são muito específicas, né? Então a cliente ela vai ter o verde dela, o azul dela, o rosa dela, o amarelo dela. Ele é específico. Então é muito difícil você memorizar todas as cores, né? Qual que é a vibração, a tonalidade, a profundidade da cor exata dela. Então ela leva a cartelinha lá e quando você acerta isso mesmo, o resultado é incrível, né? É incrível, é incrível, é incrível. É aquela coisa assim da cliente colocar uma t-shirt básica, assim como você tá aí, e você chegar nos lugares e as pessoas, uau, como você tá linda. Não, é só porque você tá com a cor certa. É simples, assim. Às vezes a pessoa está básica, sim, mas ela está harmônica com a pele dela. Então, tudo acende, valoriza e etc. Eu fico pensando, imagina eu fazer um desse, Marcos, descobrir que preto não tá na minha coloração. Então, mais tem roupa preta. Então, imagina. Abre o guarda-roupa, só tem roupa preta.
Mas eu até queria te perguntar o seguinte, e os homens nisso também participam dessa questão? Também podem ser atendidos com visagismo e eles têm procurado? Podem, com certeza. Inclusive, os homens também estão procurando, tá? É que eu não faço atendimento muito masculino, né? Não é o meu foco. Mas, recentemente, inclusive, eu recebi uma ligação de um cliente, né? De um rapaz que me encontrou no Google. Ah, eu tô procurando um visagista, eu te achei no Google e tal, né? Mas eu vi que o seu público é mais feminino. E aí eu direcionei ele para um colega daqui de Marília, e é barbeiro, e ele está fazendo um trabalho de visagismo. E aí eu direcionei para esse colega para ele fazer lá as mudanças que ele achar conveniente. Os homens sofrem porque nós não temos a tal da maquiagem, né, cara? Não, mas se você... Eu vou te mostrar uns vídeos. Que dá uma ajudada, né? Ajuda, de um barbeiro que tá fazendo sucesso no TikTok. Sim. Os caras chegam lá, tipo assim, parecendo mendigo, Você sem transforma. Aí o cara fala, tô com cara de mendigo, não quero ter mais cara de mendigo. Aí o barbeiro faz um corte na barba, o cara emagrece, porque corta que aí tira a papada. Muda, eu vou achar e vou te mandar pra você ver. É sensacional, é sensacional. Você realmente muda muito. E com a homem, questão do cabelo no homem feminino, também, a gente tá? sabe, né? A questão do rosto. No homem também. Também, né? Também. Mesma coisa, né? Também é a mesma coisa. Porque no homem a gente faz também essas mesmas análises, né? Para fazer a melhor distribuição dos terços do formato do rosto dele. Então vai sugerir, é melhor que você tenha menos ou mais volume nessa região, ou mais aqui. A tua barba é melhor que você faça esse desenho de simetria. Você pode fazer mais arredondado, mais baixo, mais reto, mas enfim. Ó, então vocês estão assistindo? Para de falar que meu apelido é cabeção e não sei o quê, que meu cabelo tava comprido, tá? É isso. Mas eu acho que até isso mudou, né? Igual a gente falou da moda, porque eu via que antes os homens eram meio assim também, era meio que o corte padrão, né? Todo mundo igual. Todo mundo hoje igual, tá bem diferenciado, né? Cada um tem uma pegada. A questão da barba, né? Porque hoje todo mundo tem barba e tal, e aí o pessoal trabalha. A minha não, a minha relapsa, mas o pessoal que tem aquele barbão, aí tem o tal da barba lenhador, que muda, alonga, né? Mas a sua barba, mesmo ela sendo baixa, também dá para ser trabalhada da forma adequada, que mais vai valorizar as vai linhas, falando, Kelly, vai falando. As linhas do seu rosto, para quem te vê de perfil, né? Porque as pessoas esquecem que elas são observadas de todos os ângulos. Principalmente vocês que estão, às vezes, na frente das câmeras o tempo todo. Por exemplo, aqui, ó, a câmera tá. Tem que saber se o perfil tá alinhado, se tá comunicando aquilo que você gostaria. Qual lado que você deve aparecer melhor, né? Então, aí você, com o visagismo, você consegue fazer essas... Dar uma passada lá, Marcos, vamos fazer uma consultoria, hein? Talvez a gente tenha que trocar o lado aqui das cadeiras. Se a gente mudar do nada aqui, a gente já vai saber que já sabe, já estão bem orientados. Sim. E eu tava te perguntando antes da gente começar, o que são essas técnicas que eu falei que eu pesquisei, que é beleza sanguínea, colérica, fleumática, melancólica. Então, esse daí são 4 categorias de temperamento que no visagismo a gente estuda. Como eu tava dizendo no início, quando a gente faz o estudo lá das linhas e formas, cada linhas e formas, elas têm um tipo de comunicação, assim como o andar, o sentar, o falar e etc. E aí, depois que a gente compila, né, todos esses elementos, a gente une todas essas informações, a gente consegue chegar num temperamento, que seria um desses aí, né? Colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. No visagismo, a gente utiliza desses daí. Existem vários estudos, vários psicólogos e terapeutas que usam linhas diferentes e usam outras termologias para fazer classificação de temperamento e personalidade. No visagismo, a gente utiliza esses 4 tipos aí, para simplificar, né? E aí a gente fala para cliente, olha, hoje o seu visual me diz que você é mais fleumática, um exemplo. E aí eu vou falar para ela, as características do fleumático é essa, as características positivas e etc. Ela já até assusta, né? Uau, meu Deus, como você sabe tudo isso? Por quê? Normalmente, na grande maioria, bate Conta muito. Pra gente aí, por exemplo, você lembra de cabeça isso? Por exemplo, algumas fleumático? Coisas, sim. Quais são as características? Até para a pessoa ouvir o que é fleumático. Porque assim, normalmente quando a gente faz a consultoria, eu tenho um apoio dos meus livros, né? Sim. Que a gente faz todo um apoio, mas eu lembro... Mas eu lembro bem de algumas, né? O fleumático, por exemplo, ele tem algumas características comuns,
que tem um jeito mais, como que eu vou dizer? Despojado, digamos. Né? Então, eu vou exemplificar para vocês entenderem. Então, o fleumático é aquela pessoa que chega e senta assim. Ah, prazer, fleumático. Tipo, é aquela pessoa mais contraída. Que anda arrastando o pé, que é mais assim, tranquila, anda mais devagar. Acho que eu tenho um filho fleumático. Aí, ó, descobriu. Anda mais devagar, né? Anda meio arrastando o pé, tipo assim, faz as coisas, mas tem um tempo, tem um time dele, né? Então, esse é o tipo de fleumático. Eu vou falar características pontuais, específicas, assim. Sim. Aí tem o colérico, né? Eu sou muito colérica, por exemplo. O colérico já tem uma postura um pouco mais dura, mais firme, mais autoritária, assim, pisa duro, né? Já é mais faz as coisas mais rápido. Então é câncer, não é gêmeos. Hã? Então é câncer, não é gêmeos. E aí tem o melancólico. Talvez o canceriano esteja no melancólico. O melancólico, ele já tem outro tipo de personalidade. Já é mais refinado, né? Já tem uns movimentos um pouco mais lentos, né? Tem peculiaridades do melancólico, já tem um perfil mais perfeccionista. Né? Às vezes, por ser tão perfeccionista, acaba se tornando uma pessoa, às vezes, procrastinadora, porque nunca acha que tá bom o suficiente, então nunca tá a hora certa, nunca tá bom o suficiente. Então, às vezes, acaba procrastinando, não executando tantas coisas, porque tem essa certa insegurança, né, do fleumático. Se não for para fazer certinho, não vai fazer. Não faz, Já o sanguíneo é aquela pessoa que, na hora que chega, não tem como não notar. É aquela pessoa que fala alto, que gesticula pra caramba. Esse é o sanguíneo. Que chama atenção, que é extremamente comunicativo, né? E são pessoas que, às vezes, normalmente não terminam muito o que começam, porque são muito agitadas. Sanguíneo com fleumático. É porque, assim, na verdade, todo mundo tem um pouco dos quatro. Mas você vê qual que é a característica mais acentuada, né? Sim, exatamente. Acho que eu sou mais sanguíneo. E todos têm suas características positivas e negativas. Sim. E dependendo da área na qual a pessoa trabalha, às vezes, uma determinada característica, às vezes, não vai ajudar tanto e outras ajudam mais. Então, quando a gente faz esse estudo, para que isso serve? Para você se conhecer. O visagismo nada mais é também que um trabalho de autoconhecimento, né? Com certeza. Então, você vai saber exatamente o que você comunica para as pessoas. Você está se conhecendo. Então, você entende que você é daquela forma, entende por que você é daquela forma. E quando você passa a entender, você consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Né? Nossa, eu sei que é verdade, eu tenho essa característica, eu preciso melhorar isso. Esse perfeccionismo está me atrapalhando, está me impedindo de crescer, um exemplo, né? Ou então, às vezes, a pessoa é colérica, autoritária demais, tem que, né, dar uma pisada no freio, dar uma segurada, tenta ser mais sorridente, ser mais simpática, isso aí já serve pra mim, né? Porque eu sou muito assim. Eu acho que eu sou meio assim. Eu acho que eu fico aí nesse Você é meio colérica? Eu acho. Acho que eu fico entre o perfeccionismo ali. Qual que é o do perfeccionismo? Melancólico. Acho que eu fico entre o melancólico e o colérico. Pode ser. E então, às vezes, o fleumático também, que às vezes acaba não passando tanta credibilidade por conta do seu jeito, às vezes, relaxado demais. Enfim, então, é legal porque daí você vai alinhando, né? E vai pegando os pontos bons e vai trabalhando os pontos que não são tão bons assim. Sim, suavizando. E onde que entra os acessórios nisso tudo, por exemplo? Você pensa também em brinco, anel, sei lá, acessório de cabelo? Deixa eu só, antes de a gente falar dessa, só para, como ela explicou todos esses detalhes aí, para entender assim, o visagismo surgiu quando? Olha, eu não vou saber te responder essa pergunta exata, assim, mas já tem um tempo. O visagismo que eu estudei veio do Philip Hallowell. Ele é um artista plástico. Legal, é isso que eu queria entender. Que veio e levantou esses estudos, tanto na minha formação, nós tivemos muito aula de artes, né, durante todo o processo, né? Tudo a ver. Que tá totalmente correlacionado, né? Então, a gente aprende realmente a desenhar ali, né? As formas, né? O corpo humano, o rosto, o nariz, a boca, os olhos, a sobrancelha, como entender qual é a simetria, né? Porque é muito difícil você encontrar, por exemplo, um rosto que é simétrico, né? Que ele é perfeito. Tirando o meu, não achei nenhum até hoje.
É quase impossível, na verdade, você achar rostos assim. Então a gente acaba estudando bastante essa parte de artes, que é, inclusive, uma outra coisa que eu gosto bastante. Então, acho que teve várias coisas que fez com que eu me apaixonasse muito. Desde criança, sempre gostei muito de desenho, né? Então, tudo isso... Foi de um artista plástico. Eu tinha essa curiosidade, falar, quem começou a pensar nisso, né, cara? Tipo, isso, né? Sim, então, assim, o meu estudo partiu, né? Todos os meus livros é do Philip Hallow, que ele é um artista plástico, e começou a desenvolver qual isso. Qual a nacionalidade dele? Sabe? Cara curioso, né? Adoro perguntar. Então, eu não vou saber te responder essa pergunta. Fala, vamos pesquisar, vamos dar um Google. Na edição vai estar a origem do Philip. Sim, Eu não vou saber te responder tantas perguntas assim. Vamos voltar agora nos acessórios. Vai lá. Bom, vocês tinham perguntado qual a importância, né? Isso. Os acessórios, eles têm um poder de comunicação extraordinário, né? E ele é um grande aliado. Só os homens que acabam, às vezes, perdendo um pouco, tem um pouco de desvantagem nisso, porque eles não têm ali tantos recursos, né? Na parte dos acessórios. Mas a mulher, ela tem muitos, né? Tem as presilhas de cabelo, óculos, brinco, colar, anéis, pulseiras, bolsas, cintos e etc. Lenços. Tem muitos acessórios, chapéus, né? Que dá para utilizar ali para fazer uma comunicação. E a prata e o ouro, né, elas, assim, por si só, elas também têm esse poder de transmitir essa sofisticação, essa poder e tal, se for colocado da forma correta, né, na distribuição certa, na tonalidade certa, porque também tem isso, né, da cliente ficar melhor, às vezes, com os acessórios mais prateados, ou os dourados, ou os rosés, né? Então, a gente também ajuda a fazer esse direcionamento. E tudo também depende da comunicação que ela quer passar mais, enfim. Então, os acessórios, ele tem um papel extremamente interessante, né? E você vê muito, ó, eu trouxe até alguma coisinha aqui para poder exemplificar para vocês. Legal. Que nem aqui, ó. Inclusive, eu tô copiando uma visagista, hein, gente? Que eu vi uma visagista num podcast dando esse exemplo, eu achei sensacional, por isso que eu vou replicar, tá? Vai lá. Eu achei bem interessante que ela deu esse exemplo. Por exemplo, isso aqui é uma presilha comum de cabelo, né? Isso aqui, inclusive, é uma presilha jacaré que a gente usa no salão. Mas você vê pessoas e mulheres usando isso aqui no dia a dia, né? Para prender o cabelo. Então, é muito diferente você pegar, prender o cabelo, né? E colocar um negócio desse em cima, assim, né? Impressão de desleixado, né? De desleixo e tal, um negócio de plástico e tal, do que você pegar um acessório como esse, por exemplo, né? Então, aqui, ó, você vê que ele tem linhas retas, linhas fortes, e ele é um acessório grande, né? Então, por ser grande, ele já traz essa questão do poder e posicionamento, é um acessório que tem uma ocupação grande no visual, né? E as linhas retas, eles têm essa função de trazer essa força. O dourado, ele vai trazer um pouquinho mais de sofisticação, né, pro visual. Então, realmente vira um acessório. Então, é diferente você pegar o cabelo, né, e aí você vem e coloca um acessório como esse, assim, né? Ele fica quase que um penteado mesmo, né? Então, é totalmente diferente. Então, eu tô dando um exemplo com uma presilha, mas poderia ser qualquer outra coisa. Então, o cliente, às vezes, tem mania de colocar aqueles tic-taczinhos no cabelo, ou xuxinha, né? De qualquer forma, né? Então tem que tomar cuidado aí como que tá comunicando. Porque dependendo, você pode infantilizar ou parecer isso desleixado. Sim, exatamente. Ou infantilizar, ou deixar esse aspecto de desleixo, enfim. É porque, por exemplo, tic-tac, quando me vem à cabeça, me vem... Criança. Criança. Mesmo se você usa um tic-tac preto, parece, né? Ou senhorinha, né? Senhorinha que gosta de usar, às vezes, tic-tac, assim, pra segurar a franjinha. Não, o visagismo, ele foi feito pra todas as toda aí, ó. Você já atendeu alguma senhora, assim? Já, com certeza. Sim, Porque eu já tô entrando nesse rol de senhores, eu preciso defender a minha... Nunca é tarde, né, Marcos? Sim, com certeza. Todas as idades dá para trabalhar. Olha que coisa que eu descobri, que o Philip Hallow,
Hallowell, né? Aham. Ele nasceu em São Paulo. Ah, E olha aí. ele foi criado... Nossa, eu não imaginava que ele era Eu brasileiro. também não. O Ainda mais com esse nome. sobrenome, Aham. Mas ele foi educado nos Estados Unidos e na Inglaterra. Ele nasceu em 51 em São Paulo, mas depois foi educado entendi. na Aí você já Inglaterra. deu um Google, tá vendo? Aí, Já Tem que fui na ser. geografia do cara aqui. É o pai do visagismo no Brasil. Sim, sim. Muito aham. legal. Sim. Mais alguma dúvida? Vambora? Não, dúvidas a gente... Há muitas. Mas se A não gente vai ter que tiver, a passar gente lá, não ficar- vive, né? Sem dúvida. A gente vai ter que passar lá pra fazer a consultoria com ela, pra tirar todas as Precisamos. dúvidas. Sim. Aí já Se a voltar gente diferente, trocar as então. ordens das cadeiras aqui, É. saibam, eles foram conversar com Kelly exato. Grigoleto. Kelly, Obrigado, brigadão Kelly. por conversar com a Imagina, gente. foi um prazer, adorei. Adoro falar sobre isso, né? Partiu? Então, Partiu. ó, semana que vem, 30º episódio, hein? Pois é, 30º podcast. Hoje tem conversa, hoje teve conversa muito bacana. Falamos sobre visagismo, algo assim que não é tão novo, mas agora que tá na onda aí. É legal você se antenar, saber Exatamente. mais. Segue a Kelly também aí no Instagram. Qual que é o seu Insta, Kelly? Kelly Grigoleto. Kelly Grigoleto. Você vai lá, segue ela e você vai ter muitas dicas Isso aí. aí no Insta. Combinado? Combinado. Bora, Só então? pra lembrar, não deixar de falar, né? Porque eu vou inaugurar meu espaço novo Opa, como é que você não- terça-feira. É. Na próxima terça agora? Terça-feira a gente inicia os atendimentos do nosso novo espaço, né? Onde que é? Vai ser na Rio Grande do Sul, Rio Grande do na Sul. loja 4. Vai Ah, ser né, em cima ali da Casa do Pão. Bem ali, bem facinho de localizar. Pertinho da República ali, né? Isso, vira bem na ali, lado esquina. esquerdo, legal. Depois de uma história aí de 20 anos, né, com Maria Mariá, fiquei 2 anos trabalhando ali com a Mária e agora voltando a ter meu espaço de uma forma diferente, reduzida, um atendimento personalizado e tal. Então, a partir de terça-feira estaremos de casa nova. Que legal. máximo. Então tá aí. Bom, certamente no Insta você vai ter todas essas informações, então não perde, já segue a Kelly aí. Bora? Bora. Agradecendo aos nossos patrocinadores, ao Colégio Água Viva, Esmeralda Shopping, Planos Prever, planos pensados em você e Oral Sim Implantes. Quem mais? Exatamente. Unistore e LA Comunicação também. E também a Ventilador em Casa e a Viva Melhor Colchões. Isso aí. Bora? Bora. Tchau, até Beijo quarta pra que todo vem. mundo. Até a próxima.